bom com vocês? Espero que estejam bem. No vídeo de hoje eu vou conversar sobre as minhas leituras de outubro. O TBR que eu montei, inclusive, já tem vídeo e eu comentei uma das leituras com vocês, que são essas leituras aqui que eu separei. Foram 3. Foi um mês mais corrido, de final de semestre, então eu não pude colocar muitas leituras, mas foram leituras bem prazerosas. Inclusive, uma delas, que eu já conversei, vou deixar aqui no cards, é Drácula, que é um livro muito bom, é um livro excelente. É lógico que tem uns pormenores aqui, devido à época que ele foi escrito, mas de forma geral é um livro muito bom, e é um livro também que nos agracia, com o que conhecemos hoje sobre a cultura vampiresca, tudo que envolve. Bram Stoker aqui, o nosso autor, conseguiu criar esse universo e que até hoje a gente pode ver em todas as adaptações, em todas as histórias que vieram em sequência, muitos elementos, muitas referências, e depois de ler isso eu consegui rever muitas coisas que eu já tinha visto também com um olhar diferente. Inclusive, uma delas seria Salem, que é do King, que foi a segunda leitura que eu coloquei no mês. Um livro também que chegou a se chamar A Hora do Vampiro, então não é segredo aqui que é um livro sobre vampiros. E que livro! E por ser King, Salem já me fisgou desde o início. E antes de falar dos personagens, eu acho que é bem interessante falar da cidade em si. Salem aqui é uma cidade que se vende, é uma cidade que tem vida própria. E é uma cidade que já estava fadada ao seu fim antes mesmo dos acontecimentos que são narrados aqui no livro. E o que consegue transformar essa narrativa de forma tão interessante que a gente consegue ver desde a fundação da cidade, no decorrer da história, até esse momento que transcorre a história inicial, até o momento em que os personagens principais aqui vêm à tona e ganham proporções maiores. Mas é importante ter em mente que essa cidade já tinha seu fim antes mesmo desses acontecimentos. E isso fica bem claro aqui ao ler, porque nós vemos as relações entre as pessoas ali, as individualidades, os desejos mais sombrios, assim, as mentes mais obscuras, segredos que ficaram fechados atrás das portas e que, no decorrer da leitura, King nos ajuda a enxergar através dos próprios moradores, porque a gente vai conhecendo a narrativa de cada morador. Então a gente conhece a cabeça de cada um, o que eles estão pensando, o que eles estão desejando, e também do que eles não estão vendo, dos acontecimentos que começam a surgir aqui na cidade, e devido a essa individualidade, devido a essa apatia deles e pelo modo de vida deles também dessa cidade, acaba tomando proporções maiores e eles não percebem, até então. Aí que entra os personagens principais, Primeiro, tem o Ben, que é esse escritor, que ele volta à cidade, uma cidade em que ele já viveu na infância e que saiu ainda criança também, após um acontecimento muito trágico, assim, em uma das casas ali. É uma casa abandonada, por sinal, uma casa que ela passou a ser inabitada após um trágico, não posso dizer acidente, mas uma trágica situação ali que envolveu a família, que morreu de forma muito abrupta e de forma muito violenta. O Ben, ainda criança, vai nessa mansão para provar algo ali para os amigos que estão com ele, e ele passa por uma situação bem traumática. Isso ele carrega no decorrer da vida dele, e eu acredito que ele vem para a cidade, ele volta para a cidade para buscar inspiração para o próximo livro que ele vai escrever, e também para fechar essas amarras, porque esse acontecimento trágico seguiu ele o restante da vida dele toda, e isso é algo que sempre volta aqui no livro na medida que a gente vai conhecendo mais sobre ele. Outro personagem também que é muito forte é o Sir Barrow, que ele é um homem misterioso que volta, que na verdade inaugura uma loja de antiguidades ali na cidade e vai morar justamente nessa casa em que o Ben sofreu esse trauma. Uma casa completamente abandonada, e ele simplesmente vai morar lá. Então já tem um mistério sobre isso, e a gente começa a identificar também quem é esse personagem. E outra figura também muito importante é o Mark, que é uma criança muito à frente do seu tempo, no sentido de muito esperta, e ela é muito cativante também, e que no decorrer da história ganha uma proporção bem interessante, e ele é um dos personagens principais e um dos personagens que você fica esperando ele aparecer, porque as falas e atitudes dele são bem interessantes. E desses 3 personagens conhecemos os outros personagens secundários, outros personagens que vão agregando formato
a história, formato a essa cidade que até então a gente não conhece. Tá tudo muito solto ali, e na medida que vamos pegando essas falas e acontecimentos, a gente consegue montar e consegue ter um panorama geral da cidade, de que é Salem. Isso é muito interessante. No decorrer dessa construção é muito bom, é que é instigante, você fica preso ali. Uma personagem que surge também é a Susan, que passa a ter um relacionamento com o Ben, e é assim, aparece no personagem, nós conhecemos o personagem, depois nós conhecemos a família do personagem, o pensamento desse personagem, como ele age, e vários personagens surgem assim, muitos mesmo. Então por isso que a gente entende muito bem como funciona Salem, como essa cidade já estava em decadência, até mesmo dos acontecimentos que passam a surgir aqui. E esses acontecimentos vêm primeiramente depois de desaparecimentos. Uma criança desaparece, a outra volta mais desnorteada, e isso vai gerando ali ramificações e mais desaparecimentos, mais pessoas que simplesmente somem, e as pessoas não questionam, não vão pesquisar mesmo. É bem interessante ver isso, como que a cidade também já estava perdida, né? Não havia esse vínculo forte entre eles, e no decorrer que os acontecimentos vão surgindo assim, é muito perturbador, porque esses desejos mais impuros, esses desejos mais secretos dos participantes, da população, né, desses cidadãos, eles são assim perturbadores. E os acontecimentos também, como que o autor começa a amarrar tudo e nos deixa bem instigado. É uma leitura bem fácil, é uma leitura rápida, inclusive, é uma leitura que você não quer parar de ler. E é bem interessante isso. E dos acontecimentos, né, que começam a surgir e que as pessoas não conseguem entender ou estão indiferentes, pessoas começam a identificar, e essas pessoas se unem. E lembra muito Drácula, que acontece a mesma coisa, um grupo de amigos que se forma a partir dali, né, uma amizade entre eles, em prol desse problema que surge. E tem Ben, primeiramente, vem o Mark também, a Susan se integra a esse grupo, há um doutor, há um padre também que ele tem... passa por um momento bem complicado na vida dele, e eles começam ali a articular e começam a entender e começam a acreditar no inacreditável, que é a presença desse ser, de alguém ali que está arquitetando tudo isso às sombras. E o Barrow também entra nisso porque ele ajuda, e a gente vai entender também quem é o Barrow. Então é muito interessante a história, é uma história que me prendeu do início ao fim, e eu gostei demais. Tem muitos elementos importantes também que o livro vai trabalhando. Tem tudo assim que uma história vampiresca precisa, e eu recomendo demais. Eu acho que foi muito feliz da minha parte casar essas duas leituras, porque me deixou ainda mais dentro desse universo. Outra leitura também que eu fiz foi O Cão de Baskerville, do Arthur Conan Doyle, e essa leitura também foi muito boa, eu gostei demais. Inclusive, seguindo essa proposta, né, tem elementos aqui do fantástico, ele consegue inserir na história esses elementos. No primeiro momento, a história já começa com Watson e o Sherlock Holmes ali no primeiro capítulo, nesse primeiro momento em que chega a eles um caso. Neste caso, o Sir Charles Baskerville, ele foi encontrado morto. Ele, que era o dono proprietário de uma mansão no interior da Inglaterra, encontrado morto, e os indícios e tudo que permeia a morte dele é muito misterioso. E lembrando que ele deixou uma herança, e essa herança passou para o parente mais próximo dele. E uma das condições dessa pessoa receber a herança é morar na propriedade. Essa propriedade, localmente, ali, fala-se de uma maldição com o nome da família, uma maldição com um pântano ali, muito misterioso também. E nesse interim, o Sir Henry, ele recebe essa herança, e ele é convidado para morar nessa cidade, né, como um dos critérios para manter a herança. Só que ele recebe, antes mesmo de ir, uma carta, né, um telegrama, com um certo tom ameaçador para que ele não vá. E acaba chegando esse caso para o Sherlock Holmes, e ele vai pedir ajuda ali do Watson, e ele pede o Watson também para acompanhar o Henry nessa caminhada, nessa ida para a mansão, e o Watson faz esse papel enquanto Sherlock Holmes está aparentemente cuidando de outros casos. Então, nesse primeiro momento, a gente vê, na visão do Watson, todos os acontecimentos, essa preocupação do Henry também, dessa maldição, e a mansão precisa também que o Henry esteja lá, porque na pequena vila, no vilarejo que tem ali,
o modelo econômico da mansão ajuda a população. Então tem pessoas muito interessadas também na vida deles. Mas como não havia um parentesco direto do Sir Charles, né, até então muitas pessoas poderiam ser pessoas que iriam querer essa herança. Então já surge aí uma premissa bem interessante. E como o Henry essa pessoa que é nomeada, essa pessoa mais importante, o Watson ali vai tentar entender o que acontece nesse pântano que é tão misterioso, tentar resguardar o Henry também. E ouve-se o uivo de cachorro, e quem disse que é um cachorro do inferno. E o Watson recomenda ao Henry a não sair da propriedade para manter essa integridade dele. Só que há outros elementos que vão surgindo. Aparece uma personagem que o Henry apaixona por ela. Essa personagem é irmã de um personagem também que surge e que ganha proporções maiores ali. Alguém que conhece o Sherlock Holmes, é alguém que no primeiro contato já com Sherlock Holmes já identifica que é ele, porque é um nome também muito conhecido ali na região, muito conhecido também na época, né, devido à popularidade que o Sherlock Holmes havia. O Watson é posto ali, o Watson tenta ajudar, faz relatos, envia para Sherlock Holmes aguardando. Então outras pessoas vão surgindo. Esse cão misterioso que seria a maldição, que segue o nome da família, ele surge. O Henry também começa por causa desse interesse por essa personagem, acaba sendo um pouquinho inconsequente, se colocando em risco. Então, a história vai ganhando essa proporção, esse tom de mistério, através dessas cartas que são trocadas também, pontos ali se interligam. O Sherlock Holmes traz muitas ligações entre os casos, possibilidades, ele vai correr atrás de nomes de pessoas para tentar identificar o que está acontecendo, por que o Sir Charles morreu, em que condições ele realmente morreu, se foi realmente, né, através desse cão demoníaco que fala-se, porque ele foi encontrado morto. O mais próximo dele que havia ali na cena do crime era uma pegada de cão, então fortalece essa ideia desse imaginário popular ali, mas no decorrer da história você fica instigado e vai lendo, e é muito boa. É uma história que eu gostei muito, é uma história que já me instigou a ler outros livros do Sherlock Holmes. Inclusive eu tenho aquele box, né, famosinho. Eu li o primeiro tomo, já tem bastante tempo, eu preciso ler os outros volumes. E não lembro se tem esse volume lá, se tem essa história lá, mas eu quis comprar ela separada aqui, porque apareceu de promoção e eu achei bem bacana a capa também, e da autêntica e tal. E eu acabei ficando. Mas assim, foram as leituras do mês. Me diz como foi pra você, se você encaixou em outubro alguma leitura também com esse tom assim mais sombrio, com esse tom mais um thriller, mais tenebroso mesmo, ou se não você conseguiu manter suas leituras normais. Se você conseguiu ler ou não, comenta aí comigo, vamos ver também o que você leu, fala aí pra mim, pra gente trocar uma ideia. Então é isso, gente, eu já queria agradecer e pedir também o like, que fortalece demais o canal. Se você já é inscrito, ative o sininho para esse vídeo chegar, para sempre os vídeos chegarem para você, e ajuda muito também no engajamento do canal. Se você é novo ou novo por aqui, esse canal é cheirosinho, já se inscreve, já deixa o seu like para fortalecer. E já tô aqui também ansioso para as promoções do Black Friday. Sempre deixo na descrição do meu vídeo o meu link geral da Amazon, que comprando por lá ajuda demais o canal, você não tem ideia. E muito obrigado e até o próximo vídeo.